O sujeito psicótico tornou-se menos uma pessoa a ser ouvida que um objeto a ser tratado. Não raro a especificidade e a história de vida do paciente são simplesmente apagadas, enquanto os antigos livros de psiquiatria eram repletos de reproduções da fala dos pacientes. Hoje tudo que se vê são estatísticas e diagramas pseudomatemáticos. Os estudos quase nunca mencionam o que acontece nos casos singulares, mas apresentam números nas situações em que os casos foram agregados. Nunca descobrimos, por exemplo, por que um determinado indivíduo respondeu a certo tratamento e qual foi exatamente a sua resposta. Em vez disso, obtemos a estatística da porcentagem de participantes que responderam ou deixaram de responder ao tratamento. O indivíduo desapareceu. Essas são realidades do discurso contemporâneo, e não só da psiquiatria, mas seria de se esperar que, nesse aspecto, justamente a psiquiatria oferecesse algo diferente. Apesar das advertências dos psiquiatras progressistas ao longo dos anos e dos movimentos da antipsiquiatria das décadas de 60 e 70, a psicose, com muita frequência, ainda é equiparada às maneiras pelas quais algumas pessoas deixam de se enquadrar nas normas da sociedade. Como assinalou há muitos anos a pioneira clínica Marguerite Sechehaye, quando tentamos construir uma ponte entre o esquizofrênico e nós mesmos, muitas vezes é com a ideia de reconduzi-lo à realidade, a nossa e a nossa própria norma. Ele sente isso e, como é natural, vira as costas a essa intromissão. Hoje em dia, o que se valoriza é a adaptação convencional às normas sociais, mesmo que isso signifique que, a longo prazo, as coisas não correrão bem para o indivíduo. É o que podemos ver no nível mais básico da nossa cultura, a educação primária e secundária, na qual a fórmula da múltipla escolha vem substituindo a da resposta original da criança. Em vez de incentivar as crianças a pensarem por si e a elaborarem uma resposta, a múltipla escolha simplesmente propõe 2 ou 3 respostas entre as quais a criança deve escolher. Isso significa, é claro, que ela aprende que existe uma resposta certa, que alguma outra pessoa sabe e que suas construções pessoais são desestimuladas. A chave do sucesso é descobrir o que outra pessoa quer ouvir e não tentar encontrar pessoalmente uma solução autêntica. Não admira que os comentaristas sociais descrevam a nossa época como a era do eu falso. Nos últimos 50 ou 60 anos, afastamos-nos tanto de uma cultura da investigação, da largueza de horizontes e da tolerância que é espantoso comparar os textos dos clínicos que trabalhavam com a psicose nos anos 50 e 60 com os dos profissionais de hoje. Muitos autores atuais escrevem como se os problemas da loucura houvessem acabado de ser resolvidos pela pesquisa genética ou neurológica. A psicose é uma doença cerebral e será curada por medicamentos. Existem exceções notáveis, é claro, e em particular o trabalho de muitos psiquiatras e profissionais de saúde mental dos países escandinavos, mas a situação geral é bem triste. A ênfase pseudocientífica em desfechos mensuráveis e resultados visíveis substitui o trabalho prolongado e cuidadoso que oferece dignidade a cada paciente. 2 psicólogos norte-americanos que deram continuidade à antiga tradição da psicoterapia da psicose comparam os seus esforços aos do personagem Orton de Dr. Seuss. Esse simpático elefante é capaz de ouvir os habitantes de um mundo microscópico, contido num grão de poeira. Porém, ninguém mais na selva lhe dá crédito. Ele sabe das aflições desses seres e do desastre iminente que enfrentam. No entanto, não conseguem fazer ninguém mais ouvir. O esforço de Orton para salvá-los é solitário e ainda mais dificultado pela falta de apoio de seus amigos macroscópicos, que fazem tudo para atrapalhar suas tentativas. Qualquer profissional do campo de saúde mental que favoreça a abordagem terapêutica há de reconhecer de imediato a analogia, a obsessão com os resultados predeterminados, o comportamento superficial e a normalização fazem as visões alternativas parecerem absurdas e implausíveis. Espero que as ideias expostas neste livro gerem algum diálogo sobre um conjunto de questões que, afinal, concernem a todos nós. É preciso que as diferentes tradições escutem umas às outras, do mesmo modo que Philippe Pinel, muitas vezes elogiado por humanizar a psiquiatria no século XVIII e início do século XIX, escutou não só seus pacientes e seus colegas da Europa continental, mas também William Tuke e seus colaboradores no retiro de York, na Inglaterra. Esses quacres favoreciam o tratamento humanitário com instituições pequenas e uma ênfase nas relações entre as pessoas, em oposições às intervenções medicalizantes. Instigaram a uma moderação da paixão por curar e a uma crítica ao culto da curabilidade. Tuke opôs-se ao uso de medidas de contenção e seu trabalho, retomado por Pinel e outros, acabou levando à extinção das técnicas mais bárbaras da psiquiatria em muitos países. Então, esse é um trecho aí da obra
O que é loucura? Delírio e sanidade na vida cotidiana, do Darian Leader. Tem um pouco mais aqui. Vamos ver, pegar a capa aqui para saber o que se trata. Um de nossos pensadores contemporâneos mais importantes, segundo The Guardian. É isso aí. Hasta la vista, até a próxima.